Mas nós vamos à palavra agora, nessa noite. E eu queria falar sobre um tema, eu não sei se está aí no multimídia. Tá. Ixi, eu queria falar sobre esse tema. Judas, o homem que nunca soube o que era conhecer. Judas. Na verdade, você já parou para imaginar como era Judas? Como ele era? Qual a aparência de Judas? Como Judas agia? Quem eram os amigos de Judas? Eu não sei te responder, porque a palavra de Deus também não fala. Fala muito pouco. Na verdade, Judas aparece lá em Mateus 10. Quando Jesus envia os 12, é ali que Judas aparece. No finalzinho ainda tem Judas, o Iscariotes, aquele que traiu Jesus. A Bíblia não fala muita coisa dele. E de verdade, eu nunca tinha parado para pensar sobre Judas, porque a gente fala sobre Judas, é só Judas o que traiu Jesus, e a gente não para muito para pensar sobre Judas, e eu não lembro de ter ouvido uma palavra, algo sobre Judas. E eu falei, então vamos tirar algumas lições, algumas coisas que eu vejo da vida de Judas. Mas eu queria que você pensasse um pouquinho comigo, porque a gente sempre tem aquela imagem ruim de Judas, né? Realmente o traiçoeiro, tal, mas será que Judas era assim? Pode ser que ele não fosse dessa maneira, não é? Eu nunca parei mesmo para pintar um retrato, eu nunca imaginei Judas próximo aos discípulos de Jesus. Eu nunca imaginei Judas próximo aos discípulos, mas ele estava junto com os discípulos. Ele fazia parte. Ele estava ali. E ele, sem dúvida, para mim, era desonesto, traiçoeiro. Eu imaginava ele realmente isolado, sem amigos. Talvez vindo de um lar destruído, não é um lar desestruturado, um delinquente juvenil na adolescência. Eu não sei, comecei a imaginar um monte de coisa de Judas. Talvez você possa imaginar também algumas coisas. Mas será que isso é verdade mesmo? Não é? A Bíblia não fala muita coisa sobre Judas. Tem uma lição muito grande da vida de Judas, que é o que eu quero falar nessa noite. Alguns aspectos da vida de Judas, mas a Bíblia não fala muito sobre Judas. Imagino ele sozinho, não é? Sem amigos, sem ninguém para conversar, ou não. Né? A influência talvez de amizades erradas na vida de Judas fizeram com que ele tivesse esse perfil, não é? Porque nós sabemos pela palavra de Deus que as amizades influenciam, mas nós não temos muita coisa sobre Judas, né? Eu imagino também Judas, ele poderia ter tido um perfil diferente. Depois eu fiquei pensando, se ele tivesse tido um discipulador, como nós temos, para caminhar lado a lado, para abrir o coração. Eu sei que há algumas resistências com relação ao discipulado ainda. Mas entenda uma coisa, o discipulado é bênção. É presente de Deus. Ter alguém, ter uma cobertura espiritual, alguém que ora por você, alguém que quer te ver bem, alguém que quer realmente te ver cada vez mais parecido com Jesus, alguém que quer te ver próximo de Jesus, que só quer te ver bem. Tanto, por isso que a gente se preocupa tanto com os nossos discípulos. Eu quero que as minhas discípulas orem cada vez mais, jejuem cada vez mais, leiam a palavra cada vez mais. Eu quero as minhas discípulas rompendo. E é por isso que eu tenho orado e investido na vida delas. Então, se você não tem um discipulador, uma discipuladora, entenda que é bênção. E isso te livra de muitas coisas, porque quando nós temos o coração aberto com relação ao discipulado, é o que o Tiago 5,16 fala. Tiago 5,16 fala que nós devemos confessar os nossos pecados uns aos outros e orarmos uns pelos outros para sermos curados. Tiago 5,16. É lindo. E é isso que o discipulado vem proporcionar para nós também. Cura, não é? Vigiarmos. Tem alguém que está ali, olha, você está bem, você está firme, não é? Tá vigiando, está cuidando. É bênção demais. Mas eu fico pensando, né? Talvez tivesse sido diferente se Judas tivesse tido um discipulador.
Talvez, mas vamos continuar imaginando. Há pouca razão para crermos que ele fosse desonesto. De fato, Judas cuidava da tesouraria, mas ninguém colocaria um ladrão para tomar conta de dinheiro. Vamos pensar assim, na sua empresa, ali, você colocaria um ladrão para cuidar justamente da tesouraria, do caixa da sua empresa? Não. Se eu tivesse uma empresa, eu não colocaria um ladrão para cuidar do caixa da empresa. Foi o que Judas fez, não é? Na última ceia, quando Jesus disse que seu traidor estava sentado à mesa, nós não vemos os apóstolos se voltando para Judas e acusando Judas de imediato. Abre lá sua Bíblia. Em Mateus 26. E eu achei muito interessante um comentário. E me esclareceu, porque eu tinha uma outra ideia desse texto e eu vou falar para vocês. Mateus 26, a partir do versículo 20, ali é quando Jesus revela o traidor. Presta atenção, Fala assim: ao pôr do sol estava Jesus reclinado, próximo à mesa com os 12. E durante a refeição, Jesus revelou: com toda certeza vos afirmo que um de vós me trairá. Essa declaração consternou a todos e começaram a indagar um após outro: Senhor, porventura serei eu? Indicou-lhes Jesus: aquele que comeu juntamente comigo do mesmo prato, este é o que vai me trair. O Filho do Homem vai, como de fato está escrito a respeito dele, mas ai daquele que trai o Filho do Homem. Melhor lhe seria jamais haver nascido. Então Judas, que haveria de consumar a traição, disse: acaso serei eu, meu mestre? E Jesus afirmou-lhe: sim, tu declaraste. Aqui, lendo comentários, os comentários dizem que Jesus falou bem baixinho essa fala aqui, que seria ele. Os outros não ouviram, porque se os outros tivessem ouvido, claro que eles não iam deixar Judas consumar a traição, eles iam ir para cima de Judas. Então, os comentários dizem que aqui Judas falou bem baixinho. Jesus falou bem baixinho para Judas, só para ele ouvir. Então, você entendeu o texto? Eles começam: porventura serei eu? Sou eu, Senhor, eu? Então não estava na cara que seria Judas. Judas talvez não fosse o perfil que nós imaginamos dele, entendeu? Aquele olhar desconfiado, meio... Não. A Bíblia não relata muita coisa sobre Judas. Eu estava vendo um documentário, acho que é o The Bible, e ali mostra Judas realmente no convívio com os discípulos, e às vezes mostra mesmo Judas meio assim retraído, meio de canto, entendeu? Então, você já olha nos 12, você já sabe quem é Judas, ali, nos filmes, nos documentários, mas a Bíblia não fala. E aí eu comecei a pensar realmente, será que ele era dessa maneira, né? Olhar traiçoeiro? Pode ser que não. Judas poderia ser alguém muito bacana assim para conversar, rodeado de amigos, alegre, extrovertido, não aquela pessoa de escanteio como a gente está acostumado a pensar, com um olhar traiçoeiro. Talvez não, talvez Judas fosse muito agradável de se estar em volta dele. Já pensou nisso? Poderia ser. Penso que julgamos Judas erroneamente. Aí vai mais uma lição que eu tirei para mim. Volta o texto de Mateus 7, não é? Que o Senhor nos adverte tanto para a gente não julgar, não é? Porque com a mesma medida que vocês julgarem, vocês serão julgados. Aí Mateus 7, aquele texto muito lindo que fala para tirarmos primeiro a trave que está no nosso olho, para depois tirarmos o cisco que está no olho do irmão. É o texto de Mateus 7, que ele fala sobre julgarmos. E às vezes nós julgamos errado mesmo. Eu já julguei errado. Pensei tanta coisa de Judas. Na verdade, eu não gostava nem de pensar, né, nele. Mas às vezes nós pensamos errado das pessoas. Julgamos demais. E talvez tenhamos feito isso. Como eu disse, talvez Judas fosse o oposto. Mas tudo bem, não estou aqui para exaltar Judas. Muito pelo contrário.
Apesar de tudo que a gente não sabe sobre Judas, de uma coisa nós temos certeza. Eu tenho certeza. Ele não tinha um relacionamento com o Mestre. Judas não tinha um relacionamento com Jesus. Não pelos atos dele. Então eu queria ver com vocês 3 aspectos na vida de Judas que nós precisamos nos atentar. Só 3 aspectos, e eu vou ser bem breve. Primeiro, é que ele viu Jesus, mas não o conheceu. Judas viu Jesus, mas ele não conheceu Jesus. Ao rodear a mesa no cenáculo, Satanás procurava um tipo especial de homem para atrair o Senhor. Precisava de um homem que tivesse visto Jesus, mas não o conhecesse. Interessante que lá em Lucas 22, fala que foi o único texto que eu achei, Lucas 22:3, que Satanás entrou em Judas. Foi o único texto. Porque eu fiquei lendo, eu queria saber mais coisas de Judas. E Lucas 22:3 fala que Satanás entrou em Jesus. Mas tudo bem, ele viu Jesus, mas ele não conheceu Jesus. E aqui eu quero perguntar para você se realmente, o quanto você tem conhecido de Jesus? Quanto você conhece de Jesus? A questão aqui, na verdade, é intimidade. Judas teve o privilégio de estar com Jesus, ouvir Jesus, ver Jesus operando milagres, sinais, maravilhas. Judas estava presente. Mas ele só viu. Ele não deu importância para conhecer Jesus. E às vezes, queridos, nós podemos estar aqui, vendo tantas coisas, vendo tantos sinais, vendo tantas maravilhas, porque Jesus opera sinais, maravilhas, milagres ainda hoje, nós temos visto, mas talvez não passamos disso, só vemos, não nos preocupamos em conhecer o Senhor. Cantamos aquela canção tão linda que eu acho, te conhecer e prosseguir em te conhecer. Esse é o alvo da minha vida, Senhor. Será que é mesmo? Será que o alvo da minha vida é realmente conhecer o Senhor Jesus? Esse é o desejo dele. Esse é o desejo dele. Como nós precisamos conhecer o nosso Senhor Jesus. Ele é tão lindo. Ele é tão tremendo, tão maravilhoso. Você não pode se contentar só com pouco. Só em ouvir de Jesus nos finais de semana. Não, você precisa conhecer Jesus intimamente. Todos os dias Ele está ali. Pronto para se revelar para mim e para você. Vai da nossa sede, não é? Vai do quanto nós queremos conhecer Jesus. Porque às vezes nós podemos estar nos contentando com o que nós sabemos só de Jesus. Ah, tá bom. Ele dá tudo aquilo que eu quero, me oferece tudo aquilo que eu preciso, tá bom. Judas perdeu uma grande oportunidade. Às vezes nós estamos deixando passar também. Quantas oportunidades o Senhor tem nos dado. Eu não sei se você fez a campanha do TSD, de jejum e oração. Ficamos 40 dias com um propósito. Um tempo a sós com Deus. De qualidade, de dedicarmos mais mesmo, entendermos realmente a importância para nós, queridos. É nós que precisamos disso. É nós que precisamos de um tempo com Deus. Somos nós. Mas já passou, a campanha passou, você ficou firme uma semana, 2, e agora como que você está? Eu fiz essa pergunta, como eu estou? Valeu mesmo essa campanha para mim, de jejum e oração? Valeu eu jejuar mesmo 40 dias ou eu já esfriei? Ou eu já não vou mais me encontrar com o Senhor todos os dias, no meu tempo com Ele? Será que já passou? Será que eu estou me contentando com 5, 10 minutos só? Precisamos pensar o que nós temos feito. Se nós temos realmente, de fato, conhecido o Senhor.
Precisamos conhecer o Senhor cada vez mais. E Judas foi assim, ele viu. Eu acho que ele se acostumou, assim como a palavra de domingo foi muito linda. Questão de Marta e Maria, não é? Às vezes estamos assim, entramos num ativismo na igreja, não é? Com tantos afazeres, com tantas coisas, preocupados demais. Muito ativos, mas sem parar para ouvir o nosso Senhor. Você não pode deixar que livros, que mensagens na TV substituam a palavra de Deus e o teu tempo a sós com Ele. É bênção, não estou falando que não é. Eu amo livros, amo ler. Ouço mensagens, sim. Mensagens lindas, mensagens poderosas. Cuidado, claro, com o que você ouve, porque tem de tudo, não é? Na internet para a gente ouvir. Não estou falando que é bênção, mas nada substitui o meu tempo com Deus, a minha leitura da palavra e o meu tempo de oração com Ele. Nada substitui isso, não pode substituir o teu tempo com Ele. Não faça isso. Eu fico imaginando Jesus. Os irmãos sabem que a gente tem uma torre de oração em casa, né? Porque a gente precisava de um cantinho, né? Eu não tenho escritório em casa e nós sentimos que a gente precisava de um lugar para parar, para não ser incomodado, sabe? Quando os filhos vêm, mãe, mesmo que você está ali lendo a Bíblia, às vezes eu falava, estou lendo a Bíblia, eu quero orar. E elas entravam no quarto, tudo, né? E foi muito gostoso quando nós decidimos fazer a nossa torre de oração. E eu fico imaginando, quando eu estou demorando para ter o meu tempo com Deus, eu fico imaginando o Senhor ali, falando, filha, eu estou aqui, vem cá, vem para o meu colo, vem me ouvir, ou eu quero te ouvir. Eu fico imaginando, porque às vezes na correria, né, a gente vai se atropelando com tantas coisas no dia a dia, e a gente deixa passar, hoje não deu, tudo bem, e eu fico, não, mas o Senhor está ali me esperando. Aonde que o Senhor está te esperando na sua casa? Pode ser no sofá, pode ser no seu quarto, mas entenda que Ele está ali todos os dias, esperando, filha, filho, eu quero falar com você, quero falar tantas coisas para você. Ele está ali te esperando. E às vezes temos deixado essas oportunidades passarem. Às vezes estamos deixando essas oportunidades passarem. Mas um outro aspecto da vida de Judas, ele ouviu Jesus, mas não o compreendeu. Ele ouviu, sim. Eu fico dos textos, os evangelhos, né? Lindo, lindo. Jesus passava na multidão e a multidão seguia Jesus, e aí Jesus ia, operava milagres, maravilhas, e os 12 ali, os discípulos ali. Judas estava ali, ele ouviu as palavras de Jesus. Como eu disse, ele viu Jesus operando maravilhas. Fico imaginando Judas vendo o milagre do cego Bartimeu. Que coisa linda! Mas ele não compreendeu Jesus, não pelo coração dele. Satanás precisava de alguém que soubesse dos atos de Jesus, mas não atentasse na sua missão. Judas era esse homem. Ele conhecia o império sem jamais conhecer o homem. Precisamos entender que as melhores armas de destruição de Satanás não estão fora, mas dentro da igreja. Nenhuma igreja morrerá por causa da imoralidade em Hollywood ou da corrupção em Brasília, mas morrerá corroída por dentro, por aqueles que levam o nome de Jesus e nunca o conheceram. Forte, né? Mas é a realidade. A igreja não vai ser destruída por essas coisas, ou as armas de destruição de Satanás não é. Mas ele vai plantando em nosso coração esse. É o desânimo, o descaso. Vamos apagando o Espírito Santo. Pronto.
uma igreja morreu. Jesus está lá do lado de fora e não dentro da igreja. Lembra do texto de Apocalipse 3? Eu acho aquele texto tão forte. Abre a sua Bíblia em Apocalipse 3. Porque Apocalipse 3 está falando ali para a igreja. Eu sei que você sabe, mas às vezes a gente esquece tanto, a nossa mente a gente esquece algumas coisas. De vez em quando a gente precisa reler, né, para relembrar. E aí, essa carta à igreja de Laodiceia diz assim, Apocalipse 3, a partir do verso 14. Ao anjo em Laodiceia escreve: assim declara o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as tuas obras, sei que não és frio nem quente, antes fosse frio ou quente. E por esse motivo, porque és morto, não és frio nem quente, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. E ainda dizes: estou rico, conquistei muitas riquezas e não preciso de mais nada. Contudo, não reconheces que és miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Portanto, ofereço-te este conselho: adquire de mim ouro refinado no fogo, a fim de que te enriqueças, roupas brancas, para que possas cobrir tua vergonhosa nudez, e compra o melhor colírio, para que ao ungir os teus olhos possas enxergar claramente. Eu repreendo e corrijo a todos quantos amo. Se pois diligente, arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor eu lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com o meu Pai no seu trono. Aquele que tem ouvidos, compreenda que o Espírito revela às igrejas. Forte, né? E aí, como você está? Eu espero que você esteja quente. Porque é que Jesus fala para a igreja. E muitas vezes, achamos que Jesus está do lado de dentro, mas Ele não está. Nós precisamos repensar e analisar o que nós temos feito. E o terceiro aspecto: Judas tinha religião, mas não comunhão. Judas levava o manto da religião, mas jamais conheceu o coração de Cristo. E como temos visto, não é? Crentes, somente religiosos. Muitos não têm se importado, não querem pagar o preço, porque o Evangelho tem um preço, sim. É a renúncia, não é? Mas muitos não querem. Querem somente ser a multidão. Lembra que eu comentei da multidão num domingo de manhã? A multidão seguia Jesus por aquilo que Ele oferecia, pelos milagres. A multidão estava atrás disso. A multidão não queria compromisso. E às vezes podemos estar assim, talvez enganados, achando de fato que nós estamos fazendo o certo, mas não. Aí o Senhor vem e fala: filho, cuida. Eu lembro de um outro texto de Mateus, esse texto de Mateus 7, 21, é aquele que fala que naquele dia muitos virão em meu nome e falarão: Senhor, Senhor, eu expulsei demônios, então não eu fiz tantas coisas. E aí, Mateus 7, 23, Jesus fala: eu não vos conheço. A gente precisa parar e refletir mais na palavra de Deus. Porque às vezes ficamos só com aqueles textos que nós queremos ler e que gostamos, não é? E o Senhor está falando. E o Senhor está falando. Cremos mesmo, eu creio que estamos vivendo os últimos dias. Creio mesmo que esse é o tempo, é a geração do avivamento, porque Jesus está voltando. Eu creio mesmo. Creio nos sinais da volta de Jesus e eu creio
que nós vamos ver o Senhor Jesus voltando. E estamos preparados? A questão nessa noite é conhecer a Cristo profundamente. Essa é a questão. Porque Judas viu, Judas ouviu, mas ele não deu importância. Eu lembro de Jó. Vocês se lembram de Jó? Jó no final, no capítulo 42, acho que lá para o verso 5, ele fala: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora eu te conheço de verdade. E Jó era um homem temente a Deus, reto, íntegro, buscava. Lembra que Jó oferecia sacrifício pelos filhos, porque talvez nas festas lá que os filhos iam, eles tivessem cometido algum pecado. E aí Jó fala: eu passei todo esse tempo achando que eu conhecia o Senhor, mas hoje eu conheço. Você pode falar isso nessa noite? Eu conheço. Eu estou conhecendo o Senhor, amém. Não fique só de ouvir falar do Senhor Jesus. Todos os dias Ele quer você ali no colo dele, para falar com você, para ouvir você, para me ouvir. Todos os dias Ele está ali.